Olá, boa tarde, sejam bem-vindas. Então, muito obrigada por estarem desse lado. Sejam bem-vindas aqui a mais uma aula online no Isto Faz. O que nós vamos falar aqui um pouco hoje é o craquelé. Eu trouxe aqui um bolinho para vocês verem. Este craquelé está feito sobre ganache, mas é importante que vocês saibam que o conseguem trabalhar sobre várias bases. Pasta de açúcar, chocolate, bolacha. Quando eu digo bolacha, será a bolacha ainda antes de ir ao forno, ou seja, a massa da bolacha mesmo, antes de a colocarmos no forno. Por isso, vocês depois podem usar esta técnica em várias superfícies de trabalho. O material aqui vocês depois conseguem substituí-lo depois por diferentes tipos de, de material, também adaptar um pouco àquilo que vocês têm aí por casa. E então o que é que eu tenho aqui? Eu trouxe aqui o chocolate negro. Tenho alguns corantes alimentares, é bastante importante. Também trouxe aqui o Solar Gold, que também é engraçado e dá para aplicar e dá para dar alguns efeitos engraçados. A vodka. Temos aqui pincéis, um pratinho aqui só para mostrarmos o tom. O amido e a gordura não são essenciais, mas também o poderão usar. Então, o chocolate, hoje nós vamos trabalhar aqui o craquelé sobre o chocolate. E eu já tenho aqui uns pedacinhos de chocolate que eu pincelei numa superfície, ou seja, em papel vegetal. Eu vou colocar ali a derreter um bocadinho de chocolate só para vos mostrar como é que eu o fiz, para vocês depois também poderem fazer aí por casa. A única razão porque ele já está aqui pronto é mesmo para nós podermos ir passando as fases dos tempos em que ele tem que endurecer e tem que estar pronto para eu depois poder trabalhar sobre ele. Então, aqui a Mimi derretendo o chocolate e com uma colher, o que eu fiz foi plaquinhas. Eu gosto da textura, por isso não a vou alisar, mas vocês podem fazer com a mesma técnica e com plaquinhas mais lisas, ou seja, sem haver textura. Podem brincar aqui um pouco, podem deixá-lo secar um pouco e depois, quando ele ainda está úmido, ir lá e se arrastarem, ele fica com os efeitos bastante engraçados. E depois de fazer isto várias vezes, várias placas, levei-o ou ao frigorífico ou ao congelador. Então, o que é que vocês querem? Vocês só querem que ele endureça, fique chocolate duro novamente. Para quê? Deixem-me colocar aqui este lado. Então, quando ele fica duro, eu consigo trabalhar sobre ele e fazer este efeito craquelé. E para trabalhar sobre ele, eu vou necessitar de corantes em pó branco, ou existe um produto que é mesmo um produto de craquelé e ao fim e ao cabo o que ele tem na sua composição é corante branco. Por isso vocês podem usar o corante branco ou esse produto craquelé. Desculpe, Karina. Força, interrompam. Para o chocolate não é necessário temperar? Para aqui, não necessariamente, ou seja, isto qualquer pessoa pode fazer porque eu não vou precisar que ele fique bonitinho, brilhante, mas sim, se vocês quisessem o chocolate todo bonito, temperado, sem dúvida. Eu aqui fui mesmo fazendo só até ele derreter e dá perfeitamente para trabalhar, porque ele vai ficar coberto, não há o problema da contração do chocolate, de ele ficar abaulado. Aqui é mesmo quase trabalho pegar nas imperfeições e aproveitá-las. Okay. Não é necessário temperar, mas poderão fazê-lo. Não há um senão neste tipo de trabalho. Então, aqui no chocolate, corante em pó branco, alimentar, isso é bastante importante. Vocês podem juntar ou não, e eu já vos vou mostrar, amido. O que é que o amido faz? Acaba por ajudar um pouco a secar. E vodka. A vodka será aqui o que nos vai diluir o nosso
o nosso corante. Então, este pó branco será sempre a base. A partir daqui, se eu quiser colorir, eu também o poderei fazer. Eu vou fazer em branco primeiro, e depois já vou fazer colorido. Qual é a consistência que vocês querem que ele tenha? Não o querem muito líquido, senão ele vai-vos dar um craquelê mais translúcido. Vocês querem que fique, não é necessário ficar uma argamassa. Vocês querem conseguir pincelar. Vou aproximar aqui da câmera para vocês verem. Então, daqui eu posso pincelar diretamente no chocolate ou, às vezes vai depender, mais uma vez, das superfícies que estão a trabalhar. Uma coisa que vocês podem adicionar é gordura. Podem adicionar ou podem não adicionar. Eu tenho aqui, vou-vos só mostrar aqui uns que já estão feitos. Sem gordura, com gordura. Ou seja, o efeito craquelé surge sempre. Ok? Com amido, sem amido. O efeito craquelé surge. Há uns mais translúcidos, vocês reparem aqui está uma camada mais fina, aqui tem uma camada mais grossa. Por isso eu vou aplicar aqui um pouco de gordura num deles e no outro não vou aplicar gordura. Na minha mistura branca e vou pincelar. Podem pincelar todo, podem deixar algumas partes. Aqui vai um pouco ao vosso gosto e como vocês gostam. E às vezes o ideal é mesmo experimentarem para ver o efeito de como fica, com mais, com menos. Uma dica, quando ele seca, ele fica ligeiramente mais transparente. Por isso, vocês o colocarem mesmo muito, muito transparente, e sendo o chocolate escuro e eu estou a usar uma cor branca por cima, ele vai se notar muito pouco. Okay? Quando usarem branco, coloquem uma quantidade mais generosa. E agora vou aplicar aqui neste que tem gordura. Entretanto, aqui o corante começou a secar. Juntar aqui um bocadinho mais de vodka e aproveitá-lo todo. Então, por que eu há pouco disse que aqui a parte do temperar o chocolate é um pouco indiferente? Porque nós agora vamos fazer uma coisa aqui ao nosso chocolate, coitado, ele vai sofrer um pouco, que é secar o nosso chocolate. Quando eu digo secar, não é secar ao ar. Eu vou-lhe dar com um secador. Atenção, não é aqueles secadores fortes de ar quente, não usem esses que eles são mesmo muito fortes e às vezes o que é que acontece? Também tira o chocolate aqui do papel vegetal. O ideal é ter sempre o chocolate, ele ainda está coladinho, ainda não, ele sai facilmente do papel vegetal, mas eu não o quero tirar. Porque o vento, como são placas muito fininhas, o vento do secador, se for muito forte, faz elas fugirem. O primeiro aqui para este, vou segurar aqui o papel vegetal. Vejam como ele está a aclarar. Aqui, ou seja, a aclarar não, a notar-se o escuro de baixo. Há um bocado não se notava tanto e agora nota-se mais. Por isso, quando aplicam a cor, o branco, lembrem-se disso. Se tiver muito a ver-se o escuro do chocolate, vocês devem, então, colocar mais um pouco. Vou-vos só mostrar que ele já começou a craquelar. Então, na pasta de açúcar, vocês podem usar o secador, mas ele craquela muito bem sem secador. Não é necessário. No caso da bolacha, como ela vai ao forno, leva com o calor e também craquela. Eu vou secar aqui mais um pouco.
Então, com gordura, ele faz um craquelê, diria eu, mais fininho, não tão largo. Ou seja, vou-vos voltar aqui a mostrar, só para vocês verem. Ou seja, com gordura, sem gordura. Só secar aqui mais um pouco. E agora vou levá-los novamente ou ao frigorífico ou ao forno para o chocolate que acabou de derreter endurecer novamente e eu poder manuseá-lo. Ou seja, podem usar gordura ou não, usar amido ou não, e às vezes depende muito da superfície de trabalho que estamos a trabalhar, e às vezes mesmo trabalhando na mesma superfície, basta ter o chocolate ser diferente e isso às vezes também altera. Por isso, podem ir brincando e vendo como resulta melhor convosco. Experimentem primeiro sem nada e depois, lembrem-se, a gordura o que ajuda é a separar mais rapidamente. E vocês repararam que eu demorei mais tempo a secar o primeiro e o segundo, que tinha um pouco de gordura, craquelou muito mais rapidamente. Mas depois também fazem craquelês diferentes. Fazem um craquelê mais fininho e o outro faz um craquelê mais largo. Por isso vocês podem escolher. Eu trouxe-vos aqui outra superfície de trabalho. Aqui um bolo muito bem ganacheado, completamente atirado para cá a ganache. Porquê? Porque realmente ele fica muito engraçado. Fica como? Eu vou-vos mostrar novamente aqui este bolo. Ou seja, este bolo é todo feito com ganache atirada para cá. Ou seja, eu uso a espátula de alisar, mas não com cuidado, é mesmo para lhe dar textura. Ou seja, o intuito aqui é dar mesmo textura. Então aqui eu vou-vos mostrar, a técnica é exatamente a mesma, aquilo que eu vou fazer é misturar cores, para vocês verem como é que funciona. Então vou trazer para aqui novamente o prato do corante branco. Vou trazer aqui um pouco de branco. Já não há. Então, o branco é a base, só por um pouco mais, para poder brincar aqui com as cores. A seguir, a vodka, para diluir o corante branco. Colocar aquela, assim, a textura que vocês consigam pincelar, não demasiado líquida, e sempre que ela vos secar, vocês podem sempre adicionar mais um pouco de vodka. Eu já tenho aqui o branco, então vou dar cor aqui ao meu branco. Vou usar aqui um cantinho azul. Ali um azul mais intenso. Vou também trazer aqui um pouco de amarelo. Então, vou misturando aqui na próprio prato as cores. Eu vou pincelar aqui um pouco em cima. Lembrem-se, não necessitam de tapar tudo. Vou mostrar aqui um bocadinho deste tom amarelo. Vou escurecê-lo em algumas zonas um bocadinho mais. A vodka é sempre o que usam para diluir. Este amarelo quase dá um tom de ferrugem. Então, eu aqui não apliquei gordura.
De lado, eu depois vou aplicar um pouco de gordura para vocês verem aqui então a diferença. E vou exatamente repetir o mesmo processo. Vou colocar aqui nas cores. Eu faço primeiro sem gordura sempre, que é para o pincel não ficar já contaminado da gordura, para vocês também poderem ver e ter noção das diferenças. Lembrem-se, os corantes alimentares, porque temos os corantes que muitas das vezes são apenas para uso decorativo, por isso tenham atenção a isso. E, mais uma vez, podemos misturar então um pouco do dourado. E o dourado é algo que vocês depois podem intensificar no fim também. Então, vou colocar aqui para o lado e novamente vou dar com o secador, ou seja, com o calor. Por exemplo, na ganache, eu sinto que ele craquela sempre muito melhor, às vezes com a gordura. Ou seja, não há uma necessidade de usar nem a gordura nem o amido, a não ser que vocês não consigam fazer o craquelé. A partir do momento em que não conseguem de todo fazer, vocês podem usar a gordura. Por isso é que eu às vezes vos digo que testem primeiro na superfície, num pedaço de chocolate ou de pasta, e o amido. Ou seja, aqui eu não usei nenhum amido, e há pouco eu usei, e ele craquelou na mesma. Aqui não usei gordura, e aqui do lado usei gordura, e ele craquelou em ambos os sítios. O ar do secador frio pode ser quente, mas muito importante é a velocidade. E a velocidade tem duas questões. Não só porque a peça de chocolate pode sair, não é? Pode-se soltar com o vento, mas também porque a velocidade pode, como o chocolate derrete, o que é que faz? Pode fazer com que o chocolate abra buracos. E nós só queremos secar a superfície. Então, como ele voltou a endurecer, eu já as consigo retirar. Então, recapitulando, se fizermos com plaquinhas de chocolate, fazer a placa, esperar que ela endureça, não a retirar do papel vegetal, ou seja, isto que eu acabei de fazer, vocês evitem fazer. Porquê? Porque quando eu vou usar o secador, ela foge, ok? Por isso, tiram do frigorífico ou do congelador e aplicam o corante em pó branco ou tingido. Ou seja, do branco vocês tingem com outra tonalidade. E depois aplicamos, voltamos a colocar no frio e temos estas plaquinhas. Eu vou buscar ali uma quantidade de plaquinhas já feitas. Quando fazemos diretamente no bolo, na ganache, fazemos na totalidade, aplicamos a tinta na totalidade, pintamos e depois secamos todo, ou devemos fazer por partes? Não, todo, de uma vez. Todo. Ou seja, o ideal é fazerem no todo de uma vez. A única razão porque eu não o fiz é que ia aproveitar este bolo para decorar agora. Claro, ok. Aquele bolo que eu vos mostrei aqui grande, eu filo todo, aplicam o corante todo e depois então secam. Então eu vou usar o próprio ou chocolate ou a própria ganache, o que vocês tiverem, para colar as placas. Eu fiz aqui uma brincadeira por ser o Dia dos Namorados. Lembrei-me, mas não sei se depois vai ficar engraçado, que é, isto é a tira que dá a volta ao meu bolo todo, ao tamanho do meu bolo. Então, quando vocês querem colocar à volta de um bolo, convém vocês saberem, numa tira de papel vegetal, qual é a quantidade de placas de chocolate que vocês vão necessitar para abraçar um bolo todo. Então, neste caso, eu fiz aqui um coração no meio, para deixar esta parte
sem chocolate. Ou seja, tenho aqui as plaquinhas e elas juntas é como se fosse um puzzle, vão compor aqui um coração. Eu vou começar por colar estas aqui à frente do meu bolo. Ou seja, isto é um bolo que se faz bastante rápido e que fica muito engraçado. Eu não sei se vocês viram os exemplos de bolos que estavam. Tinham desde um bolo mais complexo, não é? Que é este que eu vos trouxe aqui hoje. Tinham o bolo de Natal, que é de um workshop que nós fizemos na altura do Natal. E tinham um bolo, julgo eu, com umas suculentas. E essas suculentas, deixem-me só espreitar aqui. E essas suculentas eram impressas, era papel impresso. Por isso é um bolo bastante fácil de decorar quando não se tem muito tempo. É uma ideia rápida. Vocês viram que eu fiz aqui estas plaquinhas bastante rápido. Se o bolo já estiver feito, a decoração acaba... E as próprias placas podem estar feitas com antecedência. E eu vou-vos dizer por experiência própria. Foi assim, dos bolos que eu tenho... Houve um mês em que 3 pessoas fizeram anos lá em casa e foi tudo corrido a bolos com plaquinhas de chocolate com efeito craquelé. Agora só tenho que conseguir esconder depois este azul aqui de cima. Se a ganache estiver fresquinha, acabada de pôr, vocês não necessitam de estar a colar como eu estou a fazer agora. Ou seja, podem ganachear o vosso bolo ou rechear. Por exemplo, houve um dos bolos que eu fiz, que estava delicioso, que é um bolo que a Rita tem no livro dela, o bolo de pastel de nata. Não sei se alguém já experimentou. Então, eu fiz esse bolo de pastel de nata e depois enchi as laterais do bolo de pastel de nata com esta técnica. E vou encher aqui este buraco de coração com umas framboesas. Vou colocar aqui um bocadinho de chocolate. Só virar aqui para vocês verem. É um bolinho simples e estas partes de fora agarram a qualquer tipo de bolo que esteja lá dentro. Pode ser um bolo fofinho, pode ter várias camadas como aquele que eu fiz da Rita, que aquilo é feito com massa folhada, bolo e recheio. Eu vou só tapar este azul para ele não se notar. Ele já fez o trabalho dele. E aqui em cima vou despejar estas framboesas. Aqui temos um bolo que funciona bem para o Dia dos Namorados. E também podem colocar aqui um pirulito em cima, algum que vocês façam, algum que vocês comprem, algum que vocês encomendem. Aproveito para dizer que vocês podem encomendar um dos bolos que estava nas imagens do craquelé, era que tinha as suculentas, tinha uma roda em cima, aquilo é feito de papel e eles fazem aqui no Isto Faz, ou seja, vocês mandam o desenho que querem e eles conseguem vos fazer e recortar. Obrigado por terem estado aí desse lado em mais uma aula online aqui no Isto Faz, esta aula sobre craquelé. Espero que tenham gostado e aqui fico. Beijinhos doces e coloridos e até à próxima.